Claro que praticar atividade física é fantástico para absolutamente tudo. Isso eu acho que é até óbvio, né, dizer aqui no programa. Fato é que muita gente acaba se machucando, tendo lesões sérias, e isso acaba dando uma falta de estímulo muito grande depois para você se recuperar e voltar a praticar a sua atividade física. E tem muita gente que acaba até levando alguns mitos para o resto da vida e nunca mais volta a fazer um exercício com uma atividade que goste muito, acreditando que aquilo vai prejudicar o organismo. Então, o que a gente pensou? Vamos falar de atividade física e vamos falar de prevenção de lesão para cada atividade física. A gente convidou hoje o ortopedista, que é o Dr. Adriano Leonardi. Bem-vindo. Como vai, doutor? Muito Tudo obrigado bem? pelo convite. Prazer tê-lo Prazer aqui. é meu. O tema é bem bacana, né? Sim. Porque eu acho que o mais importante hoje, claro, que antes até de pensar na lesão, é fazer com que as pessoas entendam que elas têm que praticar e escolher pelo menos uma atividade física para a vida, né? Sim, sem dúvida. Não tem jeito. Agora, começou, tem que fazer direito. Sem dúvida. Senão também não vai adiantar em algum momento, isso pode sabotar e a lesão acaba sendo séria e algo que ninguém quer, né? Sim, sem dúvida. A medicina esportiva ela evoluiu bastante nesse lado, né, da gente prescrever o exercício. O médico do esporte ele prescreve o exercício não só para ganho de qualidade de vida, mas para tratamento de várias doenças. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem o conceito de se preparar para o esporte. Então, a pessoa vai lá, joga futebol uma vez por semana ou faz uma corridinha sem orientação e o índice de lesões de vários esportes tem aumentado cada vez mais. Então, pois é. E até a prática, não só de forma incorreta, mas ou mais intensa ou a mais do que o corpo pode suportar. Sim, sem né? dúvida. Então, tem muita gente que vai para academia 2, 3 vezes no dia para gastar mais caloria e acaba lesionando, gente. Isso é fato. Vamos colocar, então, a primeira atividade na tela? Sim. Olha lá. A gente vai falar agora na tela. Primeira, musculação. A musculação hoje, você acredita que seja assim uma atividade primordial? É aquela que é para todo mundo e que tem que fazer? Sim. A musculação hoje em dia ela é uma atividade que ela é fundamental para a pessoa se preparar para um futebol, para uma corrida, por exemplo. E um público em especial que a gente toma bastante cuidado são as mulheres. Porque a gente sabe que as mulheres, ainda mais caucasianas, né, como você, por exemplo, tem uma tendência muito grande de evoluir com osteopenia, perda de massa óssea. E o exercício de força, o exercício resistido, ele previne essa perda de massa óssea, ele previne uma coisa que acontece muito na terceira idade, que é a sarcopenia, que é a redução da massa muscular. Isso leva a várias doenças, leva a debilidade, perda de qualidade de vida. Então a musculação ela tem cada vez mais sendo prescrita, eu prescrevo bastante. Olha que legal. E aí a gente pode até falar de outras atividades, que agora tem crossfit, tem o HIIT, tem o funcional, que pega um pouco da musculação, mas que não é a musculação exatamente da forma tradicional que a gente conhece. Mas dentro da musculação, o que você acha que é o mais importante? Quais são as lesões mais comuns daquele indivíduo que pratica errado? O grande problema da musculação é a pessoa não ser bem orientada, ela começar a fazer as máquinas, os aparelhos de uma maneira totalmente da cabeça dela, ou às vezes até mal orientada, e alguns órgãos são alvos, né? A coluna é muito comum a pessoa fazer muita prensa abdominal. Mostrar? Sim, vou mostrar vamos aproveitar aqui. Que a gente tem aqui todos, ó, para mostrar. Então a gente tem a coluna aqui, né? É muito comum da pessoa fazer alguns exercícios fazendo muita prensa abdominal. E aí essas estruturinhas aqui, essas almofadinhas entre os ossos da coluna, que a gente chama de disco intervertebral, ele começa a ficar sobrecarregado, ele vai perdendo água e ele pode romper e gerar o que a gente chama de protusão discal ou hérnia de disco. Então é muito comum, por exemplo, da pessoa pegar peso livre ou fazer o Smith, por exemplo, de maneira errada e acaba sobrecarregando. E isso pode ter consequências para o resto da vida e, inclusive, em alguns casos, evoluírem para tratamento cirúrgico. E a gente vai mostrar, até avisando o público, daqui a pouquinho a gente tem aqui um preparador físico que já vai entrar para mostrar alguns exercícios como devem ser feitos, né, a forma correta. Então, no caso, acho que ele vai demonstrar o agachamento, que é um que na hora a gente já lembra aí dessa questão da coluna. Tem também, a gente vai falar de joelho daqui a pouquinho, que eu acho que do joelho é um negócio que, vamos ver qual atividade física vai entrar, eu acho que há uma preocupação muito grande também. Para agachamento, o joelho também pode ser prejudicado. Sim, sem dúvida. O agachamento, ele é uma atividade que ele tem sido bastante controverso, bastante motivo de debate, porque a gente sabe o seguinte, quando a gente vai agachar, a gente está com essa patela posicionada um pouquinho mais aqui em cima e começa o agachamento e você começa a fazer um ângulo de reação articular muito grande entre a patela e o fêmur, não é? E pode gerar aquela doença que é muito comum, muito prevalente, chamada condromalácia. Então, o agachamento mal orientado,
ele é mal feito, e daqui a pouco o personal vai mostrar como é que se faz de maneira correta, ele pode agravar ou desencadear essa doença. Então, gente, cuidado. Já já a gente vai mostrar a forma correta, inclusive com a orientação aqui do nosso médico. Teremos preparador físico e médico unidos, que aí sim a gente consegue fazer de forma completa. Vamos para a próxima atividade, então. Depois da musculação, olha lá. Temos a corrida. Ô, delícia, paixão da minha vida. Doutor, a corrida tem impacto. O impacto é um problema? Então, existem estudos mostrando que no final de uma maratona, por exemplo, essa quantidade de impactos se somando chega a mais ou menos 2 toneladas no adulto de, por exemplo, 1,70 m de altura. Uau. Então é bastante energia cinética para absorver. Se o membro inferior não estiver totalmente preparado para isso, não houver um trabalho de fortalecimento, e na população especial, mulheres, por exemplo, a gente tiver uma carência de vitamina D, por exemplo, a gente vai levar lesões no joelho, muitas vezes lesões graves, né, com uma degeneração mais avançada do joelho, e a fratura de estresse, por exemplo, que é altamente prevalente em mulheres corredoras, sem o preparo e sem a orientação do médico de esporte previamente à atividade. Então, por exemplo, para não se machucar, para não ter uma ruptura de quadríceps, coisas do tipo, tem que ter músculo. Tem que ter musculatura. É a musculatura que sustenta esse Na impacto. verdade, existem 3 tipos de contração muscular que a gente usa nos esportes no dia a dia. O tipo de contração muscular que é muito importante para a corrida, a gente chama de contração excêntrica, que é fazer o teu músculo desacelerar. Um corredor de rua, e principalmente um maratonista, ele não precisa ter a musculatura forte, aquela musculatura do fitness. Ele precisa ter um músculo que vai desacelerar bem e absorver bastante energia cinética. Isso é o que é importante. Então, gente, muito cuidado, porque não adianta. Ter o tênis ideal é também primordial, mas precisa ter orientação. A corrida é um esporte que mais lesiona do que ajuda. Sim, é uma verdadeira epidemia, né? E por ser o esporte mais democrático do mundo, que basta ter o seu par de tênis e um traje adequado, você corre onde você quiser, esse é lindo da corrida, ela também pode trazer uns probleminhas. Já já a gente vai demonstrar também o que é o correto aí nessa questão até da pisada, né, do calcanhar, enfim, da planta dos pés, para melhorar a sua corrida. Vamos para o próximo, na tela. Lutas! Olha! Quem aqui das minhas meninas luta? A carinha delas. Não, eu também não luto. Vou falar que eu tô numa fase com vontade, porque dá para dar uma descontada, né? Às vezes você tá ali num dia, né, de estresse, você dá uma descontada. Mas mulherada tá amando a luta, né? Sim. E a luta pode trazer problemas? Pode também trazer problemas. A luta geralmente ela traz o que a gente chama de trauma agudo, né? Você pode ter fraturas ou pode ter distensões musculares, pode ter lesões articulares, por exemplo, uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento cruzado anterior, que também está ligada à falta de preparo físico para aquela luta. Então, MMA, por exemplo, que está entrando muito em moda agora, a falta de preparo físico para aquilo lá acaba levando a uma lesão e, às vezes, uma ruptura de ligamento cruzado que poderia muito bem ser evitada. E aí, nesse caso, a gente está falando também da questão até dos pés, assim, de chute, coisa e tal. Quais são, assim, até para a gente entender o que a gente tem que tomar cuidado quando o assunto é o pezinho? Importante, né? Então, precisa tomar cuidado, principalmente com relação a essa parte anterior aqui, né? O chute, ele pegando de maneira inadequada sobre o adversário, a gente pode eventualmente levar a lesão desses ossinhos aqui da região anterior do pé. E muitas vezes uma aterrissagem sendo mal feita pode levar a um entorse, com lesão dessa cartilagenzinha azulzinha que está aparecendo aqui e eventualmente dos ligamentos do tornozelo também. E até de mãos, né? A gente não tem aqui, mas a mão é muito sensível, né? Sim, também. Eu sou filha de terapeuta ocupacional especializada em mãos, doutor. Então, quando fala também dessa parte da luta, tem a luva e tudo, mas é tudo muito delicado na mão, né? A técnica do soco, né, correta, a gente usa os 2 primeiros metatarsianos na hora da gente bater e a pessoa que é mal treinada ou eventualmente ela faz alguma atividade durante a luta que não está preparada, ela acaba eventualmente fazendo isso com a mão e geralmente ela fratura o 5º metatarsiano, que a gente chama de fratura do boxer ou fratura do lutador. Puxa vida. E aí, gente, a reabilitação dá um trabalhinho, mas no final dá tudo certo. Dá tudo certo, sempre. Hoje é tudo muito, graças a Deus, muito bom. E tem aí equipamentos também, né? Até lasers, enfim, vocês têm uma série de coisas que diminuem a dor também. A medicina esportiva ela evoluiu bastante no retorno para o esporte, que a gente chama de retorno ao esporte.
E a gente tem cada vez mais trabalhado na fase de transição. Então, antigamente, recolocava a pessoa, está curada da lesão, volta a treinar, e ela acaba se machucando de novo. Então, essa fase de transição, a periodização da transição, ela tem sido muito estudada em medicina do esporte e é o que a gente faz com que para garantir a pessoa para voltar para o esporte. Muito bom. Vamos para a próxima atividade, então? Olha lá, na tela. O CrossFit, que eu comentei também há pouco, o CrossFit tem uma polêmica aí, né? Tem muita gente, inclusive da área médica, que é contra o CrossFit. Alguns, depois a gente vai perguntar para o Altino, ele que é preparador físico, alguns preparadores físicos também. É possível praticar CrossFit de forma saudável? Sem dúvida nenhuma. O CrossFit, na verdade, se a gente for ver número de lesões por 1000 horas de prática, na verdade, ele tem um índice de lesão menor do que o futebol, por exemplo. O grande problema é como se pratica o esporte. Hoje em dia a gente pega pessoas que eventualmente são obesas ou têm problema articular e elas querem entrar no CrossFit, querem ter um desenvolvimento muito rápido e acabam eventualmente se machucando. Então, na verdade, é como se faz. E existem muito poucos estudos. Os poucos estudos que a gente tem hoje são transversais. A gente pega uma população que já está praticando e já teve lesão. Mas essas pessoas, elas também fazem outros esportes. Então, ainda carece de muito estudo. Pois é, mas tem que tomar cuidado porque ele envolve aí já a estrutura do corpo inteiro, porque é uma atividade física intensa. Sim. Eu diria que é a atividade física mais completa hoje em dia, uma das mais completas, porque a gente vai trabalhar força, resistência, potência muscular e equilíbrio muscular. Então, sendo bem praticada, hoje em dia é uma das poucas atividades mais completas para não só para a pessoa ter uma performance no dia a dia, mas também para envelhecimento também. Aí, daqui a pouquinho a gente demonstra, né, o CrossFit correto, como seria aí. Não sei se o Altino... Não é. O CrossFit tem os preparadores físicos específicos, né, da área, não é a especialidade do Altino, mas você pode comentar um pouquinho coisas que devem ser bem orientadas. Então, quando você vai numa aula de CrossFit, eu acho isso interessante. O que você exige do seu professor? Porque se você chega ali leigo, você não sabe se aquilo que está sendo te passado realmente é uma aula de qualidade que vai te sobrecarregar ou que vai te dar o resultado que você quer. Né? Então, saber avaliar se aquilo é uma conduta interessante, eu acho que a gente está aqui também para ensinar o público nesse ponto. Sem dúvida. O que exigir aí desse profissional que você está esperando. Vamos para a nossa última atividade, que a gente vai para os exercícios aqui ao vivo. Olha lá, a gente vai falar da bike. Quem que não ama uma aula de spinning? Aí a gente tem até, eu te pergunto, das duas atividades. Tem a bike que você faz ali sozinho e tudo mais, e tem a aula de spinning, que é uma loucura, que hoje a galera tem ranking, né, nesses lugares mais famosos aí, a galera compete durante a aula em tempo, em velocidade e tal. Eu acho interessante. Sim. Do ponto de vista de medicina do esporte, a bicicleta ela é muito importante porque a gente consegue trabalhar o que a gente chama de HIIT, que é a intensidade máxima intervalada, e você melhora bastante a capacidade cardiorrespiratória do aluno. Mas o ajuste da bicicleta, o ajuste do corpo à bicicleta, como você vai ficar ajustado lá, geralmente as pessoas costumam colocar o banco muito baixo, vai gerar pressão no quadril, pressão na coluna e pressão no joelho, e as pessoas não sabem como elas vão distribuir o peso. O certo é 60% no selim e 40% na frente. Se não for bem ajustado, vai gerar lesão também. E aí a lesão na coluna... E dá dor aqui tudo, né? Você fica ali tenso. Sim, a pressão muito aqui na frente, você acaba sobrecarregando a musculatura do trapézio, por exemplo, e desencadeia a lesão também. Olha só que interessante. Tomem cuidado, então, porque a atividade é muito gostosa. Eu vou fechar, não está aí por escrito e tal, mas e o transporte? Agora me chamou a atenção, porque tem um monte de gente que critica transporte e tem um monte de gente que adora transporte. Ortopedista, agora falando como ortopedista, o transporte enfim, tem que ter algum cuidado? Então, com relação à parte de fisiologia, o transporte ele vai dar menos capacidade cardiorrespiratória do que uma bicicleta, que você consegue fazer um HIIT no transporte também. Eu acho ele um pouco mais seguro. Na verdade, o transporte nada mais é do que você pedalar em pé, de uma maneira totalmente controlada. Eu acho que do ponto de vista articular, ele é um pouco mais seguro e geralmente ele é usado para que você volte a correr ou volte a pedalar, fazer algumas atividades. Ele é uma transição. Sim, mas, por exemplo, se é uma pessoa que já tem uma sinovite, uma inflamação no joelho, já tem uma degeneração cartilaginosa, se ela fizer de maneira inadequada, fizer um volume muito grande, ele é perigoso também. Ele é perigoso, pela forma como ele vai e vem. Sim. E o movimento do joelho. Sim. Tá aí. Bom, antes da gente partir para a atividade física e reconhecer aí
cada uma delas, como a gente citou há pouco, o que a gente faz de forma correta, a gente tem também um recadinho do Dr. Guilherme Sangirardi, que é cardiologista. Já que a gente está falando de esporte, de lesões, a gente vai ouvir também um cardiologista. Olha lá. Olá, amigos e amigas telespectadores da TV Gazeta. É um grande prazer conversar com vocês. Já que estamos em época de Copa do Mundo, temos uma grande oportunidade de conversarmos sobre atividade física e esporte, sobre a nossa saúde. A prática esportiva regular traz inúmeros benefícios à nossa saúde, prevenindo uma série de doenças e atuando de maneira direta no combate aos principais fatores de risco às doenças cardiovasculares. Combate à obesidade, ajuda no controle dos níveis de glicemia e colesterol e ajuda no controle da hipertensão arterial. Independente da faixa etária, é sempre importante uma avaliação com seu cardiologista antes do início do seu programa de treinamento. Através de um exame físico adequado, de uma anamnese bem feita e de execução de exames de fácil acessibilidade, é possível identificar e excluir uma série de patologias que podem trazer risco à nossa saúde. Não é infrequente ouvirmos casos de pessoas que apresentam eventos agudos fazendo atividade física. Isso sempre traz uma angústia e insegurança à população. Não importa o esporte que você se identifique, pode ter natação, futebol, bike, corrida. O importante é começar. Bons treinos e saúde a todos. Tá aí, obrigada, Dr. Guilherme Sangirardi, cardiologista. Vou deixar um contato dele, 3539-0085, 3539-0085, para quem quiser saber mais. Agora eu vou convidar o doutor Adriano, por favor, vem para cá. Vamos cumprimentar Altino Andrade, querido. Como você está? Bem, tudo bem? Bom. E a Elaine hoje, bem-vinda. Bom, juntamos aqui tudo, né? Então, cardiologista, ortopedista, preparador físico, porque o assunto é um assunto sério. Toda vez que a gente fala de atividade física, se a gente não respeitar todas essas especialidades, saber se está tudo ok, não vai dar certo. Com certeza. Né? E aí vem aquela história do resultado. É claro que as pessoas começam uma atividade física muitas vezes para buscarem um resultado ou de uma perda de peso ou de uma melhor qualidade de vida e exigem muitas vezes isso de vocês, preparadores físicos. Então, antes de ir logo para a primeira, o que para você é o mais importante? Como é que é o início dessa história? Bom, como o doutor falou antes, a gente precisa procurar um médico para ver se está tudo certo, se não tem nenhum problema de lesão, nenhum tipo de restrições quanto ao exercício. E pensar que não é da noite para o dia que a gente vai conseguir um resultado. Então muita gente procura a gente na academia, diz assim, mas eu quero chegar bem no verão, mas ela chega em novembro. Não dá tempo. Não dá tempo, ela tem que começar agora, tá. No mínimo agora, no inverno, para que no verão ela possa já ter um resultado visível. É impossível a gente falar que em um mês a pessoa vai conseguir aquele resultado. E é nessas horas que as pessoas se lesionam, porque elas acabam abusando do exercício, vão na academia várias vezes por dia, fazem exercícios por empolgação de outras pessoas que já estão fazendo e acabam ocorrendo essas lesões e aí a recuperação é mais difícil. O corpo não aguenta. Não aguenta. Vamos começar com o agachamento? O que você acha, doutor? Perfeito. O agachamento é uma ótima. O agachamento, ele é um exercício que a pessoa precisa ter uma noção corporal. Então, a gente dentro da academia, antes mesmo do agachamento, a gente indica alguns outros exercícios como extensora, como flexora, como outros exercícios para fortalecer essa musculatura antes mesmo dela para o agachamento. Principalmente aquele que a gente chama de livre, que a pessoa vai com a barra nas costas sozinho, que ele pode ficar instável e aí esse joelho pode dar um problema. Mas a dica mais básica é a largura do quadril ou dos ombros, dependendo da pessoa, o que for mais largo. E ela vai ter que inclinar para trás como se tivesse um banquinho. Tá? Sabe o que eu vou pedir, Laine? Pra você ficar de ladinho, até pra gente mostrar direitinho o seu... Tá, pode fazê-la. Então, ela tem que descer, mantendo a coluna ereta, e o joelho, ela tem que enxergar a ponta do pé. Se ele enxergar a ponta do pé dele, ele está numa posição mais adequada. Se ela fizer um movimento em que o joelho vai para frente e cobre a ponta do pé, com certeza, além do joelho, o quadril e o tornozelo já estão sendo afetados. Já era, né, doutor? Você quer dizer alguma coisa do agachamento? Então, o agachamento, quando a pessoa não tem lesão nenhuma, ele tem que ser muito bem orientado. A forma como ele orientou, perfeito. As mulheres têm que tomar bastante cuidado, pelo formato da bacia, existe uma tendência do joelho ser jogado para dentro, a gente chama de valgo dinâmico. Existe um dissincronismo da musculatura da coxa
com a musculatura daqui do quadril. E isso leva ao mau posicionamento da patela e pode levar a lesão. Então tem que tomar cuidado Tomar também. cuidado. Agora, quando a gente coloca carga, que é o que você está dizendo e que muita gente acaba se lesionando neste momento, a carga não é para todo mundo? Ela é gradativa. Então, por exemplo, quando nós fazemos um aluno iniciante, ele vai fazer um agachamento como ela fez, básico, sem peso, às vezes com isometria, ele simplesmente agacha e para, e fica parado. Ou com uma bola dessas bolas suíças, que ela encosta na parede, vai fazendo movimento só para manter, e aí a gente transfere ela para o que a gente chama de Smith, que é um aparelho de agachamento com a barra guiada. Se ela tiver algum problema, ela só gira o punho e trava a barra, ela não tem nenhum problema. Ela está numa posição fixa porque a barra está fixa. Tá fixa. O agachamento, o livre, a pessoa já tem que estar muito mais condicionado, não só joelho ou perna, mas também a lombar e o abdômen, que é o core que segura o tronco, para poder fazer um exercício como esse. É isso aí. Agora, corrida, o impacto. Tem uma maneira certa de fazer impacto, gente? Será que tem? Porque, né, a gente tem a impressão que, mesmo que você seja com um tênis ótimo e tal, você aumenta ali a velocidade, dependendo, você destrói tudo. O impacto errado é quando a pessoa corre muito em pé, muito reto. Quando você corre, você tem que correr inclinado o tronco à frente para usar o peso do teu corpo para te deslocar à frente. Então, muita gente tem essa mania de correr, é muito elegante, que a gente diz, muito elegante, vai lá. E isso não dá, tem que ter uma postura mais inclinada à frente para usar essa gravidade a favor. E sempre com o movimento do pé, pegando o pé inteiro. Tornozelo, centro do pé, ponta do pé, e é essa ponta do pé que vai te impulsionar para frente para você fazer o próximo movimento. É muito diferente da esteira, porque a esteira não é você quem está correndo. É a esteira que está correndo e a gente só está levantando um pé. Então a gente ouve muito barulho de pé porque ele está chapando o pé. Porque ele muitas vezes colocou uma velocidade que ele não aguenta correr e ele não tem mais o controle do movimento do pé. E tem que ter. E tem que ter. Além do tênis, como você mesmo falou, que tem que ser um tênis adequado para aquela atividade. E nem sempre um tênis que é mais bonito. Porque a gente tem a pisada pronada e supinado e às vezes o tênis ele é preparado para esse tipo de pisada. E a gente fala, nossa, mas eu gostei daquele, ele é bonito e ele não é próprio para o seu tipo de pisada. Nossa, eu já vi uma galera correndo com os tênis, eu falo, pelo amor de Deus, isso daqui não vai dar certo. Vai dar problema para esse joelhinho, porque são os tênis assim que não tem a menor estrutura para corrida, né? E muitas vezes na subida, as pessoas correm mais correto do que na descida. Porque eles estão numa subida, São Silvestre aqui, na Brigadeiro aqui do lado, o pessoal está subindo, morrendo. Mas quando eles pegam uma descida, eles falam, agora eu vou soltar. E eles tendem a inclinar para trás e deixar o corpo ir. É nessa hora que você começa a bater. Então descer é mais perigoso que subir. Que interessante isso. Sem dúvida. A grande maioria das lesões ocorre na desaceleração, né? Isso realmente é estatístico. Então agora eu vou fazer uma pergunta, me colocando aí como personagem aí da história. Por exemplo, eu sei que pode gerar uma lesão na panturrilha fazer isso. Mas de vez em quando eu faço, veja bem, que não é a minha pergunta, para aproveitar aqueles minutinhos e trabalhar a panturrilha e não ficar depois só trabalhando a panturrilha ali. Que já que você falou da subida, é subir forçando a panturrilha, ou seja, não colocando o pé todo no chão, mas subir na ponta do pé correndo, quando é uma subida. Até que ponto eu posso lesionar e até que ponto é eficiente esse meu pensamento de trabalhar a panturrilha nesse momento? A corrida ele já trabalha, mas você precisa ter a noção de que, eu sempre indico, assim como doutor, a musculação para qualquer esporte. Não adianta eu querer tirar esse atrasinho, adianta. Né? A gente tem muitas corridas de rua hoje em dia e as pessoas muitas vezes elas nem se preparam. Elas correm 5 km e elas dizem assim, eu quero correr 10. E aí ela correu 10 no sacrifício e aí eu vou correr 21. Mas ela não está fazendo uma musculação para fortalecer aquela musculatura, para fortalecer seu ligamento, o seu joelho, o seu quadril, para que ela realmente tenha força física para aguentar aquilo. Entendi. E na descida, o problema é que da desaceleração é onde você acelera mais, porque é descida. Então você tem que frear ao mesmo tempo que você desce. Entendi. Então aí você pode ter uma lesão e muito mais grave que depois vai parar você por um tempo aí de exercício. Eu tive uma cãibra, por isso que eu perguntei mesmo. Tive uma cãibra, falei, acho que é melhor eu treinar a panturrilha no momento do treino e deixar para ir na subida correr como se estivesse no plano.
né? Não querer tirar esse atrasinho da panturrilha, é isso, né, Sim, doutor? sim, sem dúvida. Senão o prejuízo é grande. Correr dessa forma na ponta do pé, assim, muito tempo, pode gerar um desequilíbrio, pode gerar uma tração excessiva sobre o tendão de Aquiles, por exemplo, desenvolver uma tendinite de Aquiles, ou predispor a ter uma ruptura muscular, uma distensão muscular. Ai, gente, que horror, doeu pra caramba. Aí eu fiquei ligada, que bom que a gente pode tirar dúvidas aqui. Qual outro vocês querem fazer? O que mais a gente pode fazer aqui pra Elaine demonstrar? Bom, eu vou acho que demonstrar uma questão que a gente tem muito comum na academia, que é a questão de dor na cervical quando a pessoa está fazendo abdominal. Abdominal, né? certo. Então vou pôr a Elaine de lado aqui para facilitar. Deixa eu deitar. A gente tem que pensar que o abdominal tem que ter um movimento de como se ela estivesse deitada. Tá? Então, ao subir, pode subir, ela vai trazer o pescoço dela na mesma posição do corpo. O que acontece muitas vezes? As pessoas apoiam a mão na cabeça e puxa a cabeça. E faz este movimento. Entendi. Que ela não está contraindo o abdômen e está forçando muito a cervical. Ela está pescoçando. Pescoçando. A gente brinca que vai ficar com o gogó definido. Vai definir o pescoço, porque ela puxa muito isso. E que tipo de lesão isso pode trazer? Muito semelhante àquela que eu mostrei do abdômen, né? Da parte da coluna lombar. A gente pode, na verdade, ter uma lesão semelhante à lombar na cervical, por hiperpressão sobre o disco, gerando hernia de disco cervical. Cervical. Que é muito frequente. Perigoso, né? E agora com os celulares, que a gente olha para baixo, que fica pra assim, cima, também ajuda. Então, forma correta. Sempre o pescoço na posição anatômica, como se você estivesse deitado. Subiu com a mesma proporção da coluna. Eu não murcho, pode subir, eu não trago o meu pescoço. Eu trago o tronco inteiro e contraio o abdômen. Então a força está no abdômen e não na cabeça. E muito não vai trazer lesão para o abdômen, fazer de forma correta. Porque você não é forçar muito, não. O que ela não pode fazer é que muita gente associa a quantidade a um melhor resultado. O que você precisa ter, como qualquer exercício, é quanto maior a intensidade, melhor. Então eu posso fazer 50 abdominais com uma intensidade e uma sobrecarga ou num aparelho de musculação mesmo de abdômen, do que eu fazer 300 abdominais, porque eu vou acabar estressando o músculo, cansando ele, aí eu corro mais risco de ter uma lesão do que se eu fizer com uma sobrecarga maior. Então, quando a gente sente uma dorzinha, tipo, você terminou ali uma série de bíceps e tal, e até aproveito para mandar um beijo para minha personal, para Vivi, que é muito competente e ela tem me explicado muitas coisas que você já tem descoberto que o que dá resultado é você chegar na falha, quando a gente chama de falha do músculo, que você não aguenta mais e você diminui a cadência de como você estava fazendo. Então, tipo, para explicar para o público, você está fazendo assim, nessa velocidade. Aí chega uma hora que você ainda tem que terminar um pouco a série e você já diminui um pouco essa cadência. De fato, isso é positivo até que a gente chegue na falha. Agora, ultrapassar a falha traz lesão? Traz lesão. Você pode ter lesão muscular, você pode ter até eventualmente, em casos extremos, uma rabdomiólise, que é uma quebra excessiva da musculatura, levando à falência renal. Puxa. E o movimento mal executado, o problema é o seguinte, quando o cara faz alguma coisa acima do limite fisiológico dele, ele tende a fazer um movimento de maneira inadequada e vai sobrecarregar a articulação em cima e embaixo. Claro, ele compensa. Sim. Ele não consegue, tá muito pesado, algum outro músculo ele vai compensar. É muito comum aquele cara na academia, aquele garotão lá, vê a menina colocando mais carga, ele vai querer colocar mais carga, ele faz de maneira errada e se machuca. E essa questão do bíceps é isso, a posição está do lado do cotovelo, está do lado do tronco. Quando ele põe uma carga acima, ele não consegue fazer o movimento completo e ele começa a usar o cotovelo puxando para frente e o próprio tronco para ajudar a fazer o movimento. Então, o peso ideal é aquele que a gente consegue fazer a série proposta e fala não dá mais. E chega então, não dá mais. São 15 repetições, não adianta botar um peso que eu percebo que eu vou fazer 50. Eu preciso pôr um peso adequado para fazer 15. Para fazer 15. Acabou, Juju? Que aula, hein? Muito bom. Bela dupla. Doutor Adriano, olha, adorei. Parabéns pelas informações. Obrigado. O nosso querido Altino Andrade, que já esteve com a gente algumas outras vezes. Muito bom, gente. O melhor de tudo isso. Vamos fazer atividade física? Olha sempre. Que gostoso. Principalmente agora no frio, para chegar no verão feliz. Não, a gente estava comentando a respeito disso. Eu vou encerrar falando isso. Aí vocês podem até comentar. O inverno, ele é tudo de bom, porque o nosso metabolismo acelera, né? Para a temperatura ficar adequada, né? Aí, o outro lado, a gente tem mais preguiça de treinar e a gente tem mais vontade de comer. Então, no final, tem que treinar mais. Tem que treinar mais. Não tem jeito.
do que no verão, não é? Sim, sem dúvida. Para dar resultado tem que treinar um pouquinho mais, senão dúvida. a gente vai comer mais, não tem como. Sem dúvida. É isso, É exatamente doutor? pelo gasto energético que a gente tem no inverno. Porque a gente fica com muita roupa, vai gastando mais energia, você vai comer mais. E a gente tem esse problema também. Quem treina e costuma pôr muita roupa para treinar, não faça isso. Tá? Eu já tive casos na minha vida profissional de ver pessoas que passaram um filme plástico desses de alimento para suar. Isso é o pior perigo, o maior perigo do mundo, não façam isso. Treine com uma roupa confortável, que é o melhor. E é muito importante também o aquecimento. Nessa época do ano, o índice de lesões musculares aumenta pela falta de aquecimento muscular. Então o aquecimento está muito ligado à prevenção de lesões, e não só articulares, mas principalmente musculares. Então tomar bastante cuidado e caprichar bastante no aquecimento. Aquecimento não é alongamento, né, doutora? Alongamento Que vocês mesmo, entenderam, porque as pessoas acham que aquecimento é alongamento. Não. É aquecimento, ou seja, ali numa esteirinha. O movimento, o próprio movimento do corpo, de articulação, para dar uma... como é que chama? Isso polichinelo. aqui é polichinelo, né? Uns pulinhos aqui, outro ali, uma cordinha. Muito mais eficiente que o alongamento. Eu também acho. Eu tenho lido muito a respeito do lance do alongamento, um monte de coisa já mudou, né? Mudou e bastante. antes da atividade não é bom fazer. Bom, isso é papo para outra pauta. Vocês voltam? Sim, com certeza. Porque isso também dá polêmica. Obrigada, viu, Elaine? Então deixa eu Obrigado. agradecer os meninos. O Altino é lá da Just Fit, o site justfit.com.br, e eu vou deixar também o telefone de contato do Dr. Adriano, 2507-9021, 2507-9021. Muito obrigada e até a próxima.